é isso que eu acho que também é um ponto de partida, eu entender a mim mesmo, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, entender os meus concorrentes, entender as ameaças e oportunidades que o mercado que eu estou inserido me apresenta. Em cima disso, eu tenho que traçar toda a estratégia para o B2B. Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria. É um prazer novamente, uma honra enorme tê-los aqui novamente em mais um episódio, nosso episódio 31 aqui do podcast. O meu agradecimento aqui em nome da M7 Consultoria a todos que nos acompanham durante todo esse tempo. Antes de apresentar aqui o nosso ilustre convidado de hoje, eu vou passar aqui alguns recados iniciais, que são de praxe, é necessário passar. Não se esqueçam, como sempre, de acionar o sininho de notificações, de curtir aqui o nosso canal, também compartilhar o vídeo se fizer sentido para vocês, se realmente tiver ali um proveito, como eu sempre digo. E no link da descrição nós temos novidades, que é a assinatura exclusiva da M7 Consultoria. Então você terá acesso a uma assinatura exclusiva que vai te dar direito a várias vantagens. Além dos cursos que nós temos na plataforma EAD da M7 Consultoria, que inclusive também está aqui no link da descrição, nós temos também um conteúdo apenas para aqueles que são inscritos nesse pacote exclusivo. Também dá direito a visitar aqui os nossos estúdios da REC 709. Então, antes de continuarmos, deixar aqui o meu respeito, o meu agradecimento ao Endrigo, Michel, a toda a equipe aqui da REC 709. Se você quiser fazer os seus vídeos aqui, os seus podcasts, venha para a REC 709, também aqui é uma empresa parceira da M7, o link estará na descrição. Outro ponto também, se você quiser assistir as gravações, entre no link, você poderá ser escolhido aqui para ficar aqui na plateia, ver o making off, ver como nós fazemos aqui este trabalho. Se você também quiser ser entrevistado, os contatos nas parcerias estará no link da descrição. Quer anunciar aqui o seu serviço, quer anunciar aqui a sua empresa? Também no contatos e parcerias no link da descrição. Muito bem, continuando então, sem mais delongas, estou aqui com o Ivo Zevian, da área da consultoria e treinamento do B2B. Ivo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Muito obrigado, Cristiano. Ivo, então antes de começar, vamos fazer aí uma linha do tempo como nós sempre fazemos, né? Qual é a sua área de formação? Qual é a sua história profissional? Fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu sou engenheiro químico de formação e basicamente depois que eu me formei sempre atuei na área de vendas. Então, para explicar um pouco, eu estou falando da década de 80, onde não era muito comum um engenheiro estudar 6 anos, no caso, para ser um vendedor. É verdade. Porque se associava na época, Cristiano, o vendedor é aquele cara que não tinha formação, que, bom, não tem o que fazer da vida, eu vou ser vendedor. Então, na própria faculdade, eu senti isso, né? Então, eu vou voltar um pouco no tempo, se você me permite. Com vontade. Como até surgiu por acaso esse ingresso na área de vendas. Então, eu vou voltar um pouco para os anos 80, prestando vestibular para engenharia, na antiga escola politécnica. Eu não consegui a pontuação necessária e eu entrei em matemática, que foi aí minha segunda opção. Aí comecei a fazer o curso ali na Universidade de São Paulo, falei, mano, isso não é para mim, não dá, não consigo acompanhar e vou voltar aí a pensar na engenharia. E aí eu sempre gostei de química, eu fiz aulas particulares de química, bom, vou voltar aí para engenharia química. Aí eu falei, não, quero já ter uma experiência profissional. Aí fui, prestei o vestibular na Oswaldo Cruz, que era um curso noturno, para poder, de dia, poder trabalhar e custear meus estudos, enfim, custear minha vida e começar a tentar ter uma independência financeira dos meus pais. E nessa busca por trabalho, eu achei um trabalho numa, hoje, ainda grande multinacional da área de petróleo, como serviços gerais. Entendi. Então o que eu fazia? Eu pegava as correspondências, era uma empresa que tinha vários prédios, levava a correspondência de um departamento para o outro. Então eu diria que hoje eu seria um e-mail de carne e osso. Né? Eu pegava aquelas, isso é para o diretor tal, para a pessoa tal, e eu fazia esse trabalho, pegar aquele envelope lacrado, selado, e levar aí até as pessoas.
Perfeito. E aí, dentro desse trabalho, surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de vendas dessa empresa, de lubrificantes. E aí eu fui convidado. Você não quer trabalhar em vendas? Tal. Poxa, mas eu sou um cara tímido, né? Eu não vivia trabalhando em vendas. Não, é tranquilo, tal. A gente vai te dar todo o treinamento, tal. E comecei. E a partir do momento que eu comecei esse trabalho na área de vendas, aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Então depois que eu me formei na engenharia, eu fiz toda a parte de curso mais voltada para marketing e vendas. Então essa minha experiência em vendas, ela começa na década de 80, lá para 82, 83 mais ou menos. Em 87, um ano antes de eu me formar, eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedor externo, já como vendedor técnico, numa grande empresa japonesa, da área de cerâmica avançada, cerâmica técnica. Perfeito. Onde eu visitava os clientes para levar a ideia de usar materiais cerâmicos em processos químicos. Entendi. Então, na realidade, eu era um entrante. Se usava muito metal, se usava muito plástico, mas cerâmica, para algumas aplicações, não era utilizada à época. Então, foi justamente contratado para levar a ideia aos técnicos dessa empresa de usar um material cerâmico, que era um material altamente resistente à corrosão e temperatura. E eu fiquei nessa empresa durante um ano. E aí, assim que eu me formei, eu recebi uma outra proposta, também de uma hoje grande multinacional, para ser vendedor técnico de matérias-primas para alimentos e bebidas, entre outros segmentos industriais. E aí eu me formei, no final de 87, início de 88, e aí até hoje, nós estamos falando basicamente de 34, 35 anos, que eu venho atuando em vendas B2B. Perfeito. Então, desde ser vendedor até chegar a gerente América do Sul e tudo mais, eu tive toda uma carreira desenvolvida nessa área de vendas B2B. Tanto no Brasil como fora do Brasil, treinando pessoas, desenvolvendo unidades de negócios, enfim. Então é algo assim, Cristiano, que eu não me vejo fazendo outra coisa. Entendo, claro. E hoje a ideia justamente é sair um pouco da linha do operacional e treinar as pessoas para que sejam vendedores ou profissionais de vendas B2B. Entendi. E você já tem uma carreira, né, na verdade, consolidada nessa questão, né, do B2B. Você poderia nos dizer o que seria o B2B? Na verdade, a definição de B2B, segundo os autores de marketing, é a seguinte: é uma transação entre empresas. Perfeito. Então, o B2B, a abreviação seria business to business. Então, quando uma empresa vende para outra empresa, ela está fazendo o B2B. Então, se a gente trouxer para a realidade brasileira, eu diria que é uma transação entre CNPJs. Perfeito. Uma transação de uma empresa para um consumidor final, ela já sai do âmbito do B2B. Ela passa a ser uma transação B2C, Business to Consumer. Perfeito, exato. Tá? Então, assim, as pessoas não imaginam, talvez, o tamanho da cadeia B2B. Sim. É uma cadeia gigantesca, porque tudo é B2B. Então, o B2B ele termina basicamente no supermercado vendendo ao consumidor final. Exato. Até isso, tudo é uma cadeia B2B. E a pergunta que eu faço, onde começa o B2B? Né? Exato, perfeito. Onde se inicia essa cadeia B2B? Seria a próxima pergunta, inclusive. Então é uma pergunta que o pessoal me faz, mas onde começa o B2B? Na realidade, eu entendo que o B2B ele começa numa necessidade humana. Então, Exato. sem uma pessoa que vai ao supermercado comprar um produto, se essa pessoa não fizer isso, acabou o B2B, ele não existiria. Não há uma demanda, né? Exatamente. Na verdade, o B2B ele é uma demanda derivada do B2C. Então, que começa na necessidade humana. Tipo, por exemplo, se você tem sede, a sua necessidade, aliada a um poder aquisitivo, vai fazer com que você compre um refrigerante, um suco, enfim. E aí você iniciou toda uma cadeia B2B. Exato. Né? Então, o tamanho do B2B é gigante, é enorme. Né? Então, muitas empresas até às vezes estão no B2B, mas não imaginam que estejam. Né? Todo mundo, obviamente, vende para um consumidor final. Na verdade, a cadeia termina no consumidor final. Mas atender a demanda do consumidor final envolve aí uma série de etapas anteriores a esse produto chegar no supermercado e estar acessível ao consumidor final. Como exemplo das grandes empresas, né? Nós temos as americanas, né? Os grandes mercados, não é isso? Tem a questão das logísticas também, né? Que atendem a esses produtos, a essas empresas. Seria isso, né? Na verdade, o B2B é uma transação entre empresas.
Então, sempre que você imaginar que tem uma empresa vendendo para outra empresa, ela está praticando B2B, independente de ser um produto ou serviço. Um serviço, exatamente. A grande diferença do produto e serviço é que o produto é algo tangível. Eu consigo medir ele. O serviço ele já é intangível. Então, esse seria. Mas é tudo, se você imagina uma venda, seja um produto ou um serviço, tangível ou intangível, de uma empresa para outra empresa, nós estamos falando de B2B. Exato. Perfeito. Isso é como os autores de marketing definem o B2B. Perfeito. É só para deixar claro, né, até para os nossos inscritos no canal, que eles nos acompanham, né, justamente aí o que seria. Na verdade, nós já vivemos isso, já praticamos isso, mas talvez nós não tenhamos ainda esse conceito do nome, né? Exatamente. Da palavra, do que é praticado, né? Exatamente. Isso é bacana. E a sua empresa hoje, você trabalha hoje como uma empresa de consultoria e treinamento para isso? Exatamente. Qual seria o trabalho da sua consultoria? Então, na realidade, a gente tenta ou ajuda as empresas a vender mais e melhor. Porque não necessariamente você vendendo mais, você está vendendo melhor. Entendi. Esse é o ponto. Então, às vezes, você vendendo menos, vende melhor do que você está vendendo mais. Então, selecionando clientes rentáveis. Então, existe uma série aí de coisas que a gente tenta diagnosticar para que a empresa ela venda melhor. Treinamento de vendedores, enfim. É igual uma relação médico-paciente. Então você chega no médico com uma certa doença e o médico vai diagnosticar qual o melhor tratamento para aquela doença. Sim. Então o que a gente tenta diagnosticar qual é a dor naquele momento e dar o melhor tratamento para aquela dor. Então algo muito, digamos assim, customizado, né? Algo muito dentro da necessidade. Né? Então a gente tenta sair da miopia de produtos que se chama, bom, eu tenho isso para oferecer, eu não sei se te serve ou não, mas é o que eu tenho. Entendi. Então não é esse trabalho, o trabalho é entender a necessidade, em cima da necessidade você determinar um plano de ação. Que no caso não é a quantidade, é a qualidade. Exatamente. E como funciona, assim, só para nós entendermos assim, a sua empresa, quais empresas ela atende, dando um exemplo assim do dia a dia, do seu filho e do know-how da empresa. Dentro do B2B, a gente pode fazer qualquer coisa não fugindo do B2B. Por exemplo, varejo, B2C, já é algo que a gente não faz. Entendi. Não é nossa especialidade, não é nosso foco. Exato, entendi. Porque são decisões diferentes. A decisão de uma pessoa é uma decisão diferente de uma empresa. São processos diferentes. Então, a gente tem que entender que a decisão da minha empresa, embora você tenha pessoas decidindo, ela decide, a mesma pessoa decide diferente como funcionário, no chapéu de funcionário e no chapéu de família, de chefe de família. Sim, com certeza. Ou comprando para ele mesmo. Então, isso que a gente precisa entender. Então, o vendedor B2B é um tipo de vendedor e o vendedor B2C é um outro tipo de vendedor. São mercados distintos, são abordagens distintas. Entendi. E isso tem que ficar muito claro. E o primeiro passo é você segmentar. Você está no B2B ou você está no B2C? Eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Entendi. Em cima disso, você vai traçando toda a estratégia. Entendi. Vai trabalhar em cima da necessidade. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental no B2B, você trabalhar em cima da necessidade e customizado. Por quê? No varejo é difícil você tratar um a um, ter preços diferentes para cada cliente. Embora isso no futuro, eu acho que vai acontecer um dia que você vai passar no supermercado, a hora que você passar no caixa vai ter uma leitura da sua fidelidade, do que você compra e tudo mais, e o preço vai ser definido em cima disso. Caramba. O B2B, na verdade, pelo menor número de compradores, isso sempre é possível ser feito. Né? Você direcionar a oferta para aquele comprador específico. Entendi. Tá? Então o B2B você pode ter diferentes preços para o mesmo produto ou para o mesmo serviço, dependendo quem é o seu comprador. Entendi. É uma análise de perfil, digamos assim, dentro do mercado? Seria isso? Sim, exatamente. Você vai entender o perfil, entender a necessidade, estudar quem são seus concorrentes, o que o concorrente está ofertando, a que preço, quais os serviços. Né? Na verdade, o que você vai fazer é que a gente chama de análise SWOT. Ah, sim, claro. Eu não sei se esse termo é familiar. SWOT vem um termo em inglês. Strongness, Weakness, Threats and Opportunities. Sim, nós utilizamos bastante. Exatamente. Então, é isso que eu acho que também é um ponto de partida. Eu entender a mim mesmo, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, entender os meus concorrentes, entender as ameaças e oportunidades que o mercado que eu estou inserido me apresenta. Em cima disso, eu tenho que traçar toda a estratégia para o B2B. E não são todas as empresas que têm essa noção, no caso, né? Não As são. grandes empresas, sim.
ou talvez nem todas as grandes empresas, mas as menores não têm essa noção, né? Às vezes você chega numa empresa grande até, e ele fala, eu queria fazer um projeto porque eu quero entrar no B2B. Aí você fala, não, mas você já está no B2B. Entendi. Né? Às vezes a empresa ela está, mas ela não entende que ela está no B2B. Não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento, Entendi. Exatamente. Ela não sabe até onde vai a cadeia B2B. Então ele acha que ele é uma empresa de varejo, mas na realidade ele não é. Se ele vende para um atacadista ou para um varejista, ele é um B2B. Sim. Né? O B2C é quando ele atende a um consumidor final, uma pessoa física. Mas até lá, toda transação é uma transação B2B. Entendi. Né? E as empresas têm que entender que são necessidades diferentes. Um varejista, um atacadista, ele vai comprar de uma forma diferente que o consumidor final. É lógico, aquele consumidor final é aquele cara que vai impulsionar toda a cadeia. Sim. Nós, inclusive, temos como B2B até às vezes obrigação de entender qual é o comportamento do consumidor final para nós propormos soluções para o nosso cliente. Exato. Olha, o mercado vai migrar nessa direção. Então, nós movemos a cadeia para cá. Então, dizemos ao consumidor final qual é a tendência dele. Às vezes, muitas vezes ele não sabe o que ele precisa. E às vezes muitas empresas B2B, elas vão dizer ao consumidor a necessidade futura dele. E aí esse consumidor acaba revertendo isso de novo. Eu não sei se eu consigo ser claro, né? Sim, sim. Uma troca, né? Volta a demanda, né? Exatamente, porque a demanda é derivada. Então, quanto mais aquele consumidor final comprar aquele item, mais a cadeia B2B também vai se mover nessa direção. Ivo, tem alguns exemplos de empresas que praticam isso, para que fique até dê um panorama melhor aqui para os nossos inscritos, para quem nos acompanha, nossos colaboradores? Um exemplo dessa cadeia B2B, a forma de começo da demanda. Vamos imaginar, vamos voltar ao exemplo que eu dei da sede. Eu vi você bebendo água, vamos nesse exemplo. Perfeito. Bom, necessidade. Sim. Sede. Tá? Bom, tenho sede. Então, não tenho poder aquisitivo. Bom, vou tomar água da torneira. Entendi. Aí você não moveu cadeia nenhuma, né? Entendi. Basicamente, né? Bom, necessidade, sede. Tenho poder aquisitivo? Tenho. Vou ao supermercado comprar um refrigerante. Opa! Se iniciou toda a cadeia. Aquele consumidor que foi lá comprar um refrigerante, ele comprou o quê? Comprou matéria-prima, ele comprou embalagem, então ele comprou caixa de papelão, ele comprou transporte. Então ele comprou todo um processo que fez com que aquele produto estivesse disponível naquele momento no ponto de venda. Então esse consumidor ele movimentou toda aquela B2B. Então esse supermercado que ele vai fazer? Bom, ele vai até o varejista, vai comprar o refrigerante, esse varejista vai ao atacadista, esse atacadista provavelmente vai ao fabricante, esse fabricante ele vai a um fornecedor de matéria-prima, a um fornecedor de embalagem, a um fornecedor de tampa, a um transportador. Então é interessante que uma pessoa só, o quanto ele movimentou em termos de cadeia até chegar lá no fornecedor de matéria-prima, embalagem e tudo mais. Então movimentou toda uma cadeia B2B que começou aonde? Começou a ter uma necessidade de um consumidor que tem sede e tem poder aquisitivo para comprar um refrigerante. Perfeito. Esse exemplo ficou maravilhoso, perfeito. Deu para ter uma noção bem melhor. Ivo, e como funciona então a sua empresa de consultoria de treinamento? Qual os passos, as fases? O cliente vai te procurar, ele vai querer saber ali, ele vai pedir para você fazer uma análise. Conta um pouco para nós desse seu trabalho. Exatamente. Quando ele procura uma consultoria, provavelmente ele tem alguma dor. Perfeito. Né? Então ele vem com aquela dor e fala, bom, eu preciso que você cure minha dor. Né? Minha dor não passa, eu já tomei esse remédio, tomei aquele, não passa. Bom, o que você sugere? E aí a gente entra com os diagnósticos, primeiro segmentando aquele passo. Primeiro, bom, você é B2B ou B2C? Aí você começa a entender os gargalos, né? Assim, eu foco exclusivamente na parte comercial. Perfeito. Então se ele tem um problema financeiro ou um problema, digamos, administrativo, eu não tenho, obviamente, como ajudá-lo. Entendi. Eu tenho como ajudá-lo caso que o problema é comercial. Né? O vendedor não vende, ou as margens são muito ruins, o concorrente está sempre um passo à frente dele. Então, precisar entender qual é a dor que aflige ele nesse momento. Perfeito. Sendo uma dor comercial, a gente pode tentar uma solução para aquele problema. Exato. Que é a consultoria, né? A consulta. Exatamente, exatamente. É igual aquele exemplo que a gente conversou. Sim, claro. Médico e paciente, né? Exato. Uns têm mais resistência a procurar um médico, outros têm menos, então a empresa é igual.
Exato. Vai de cada um. Bom, eu não quero um consultor, não quero ninguém estranho à minha empresa. Outros, não, eu preciso de alguém estranho. Então, isso varia também, né? Verdade. E a questão da consultoria, assim, o consultor, a grande vantagem é que ele é um profissional independente. Exato. Ele não está dentro da empresa vivendo os vícios da empresa. Exatamente. E ele tem que ter autonomia de dizer, olha, de recomendar e ser atendido. Então ele vai olhar talvez com uma visão um pouco de fora de tudo que às vezes quem está dentro não consegue ver. Perfeito. E essa talvez seja a grande vantagem do consultor, né? De olhar a coisa sobre um ângulo de espectador, né? Talvez gerar uma empatia, se colocar no lugar dessa empresa. Bom, se eu fosse o consumidor dessa empresa, eu compraria, não compraria, enfim, né? Começar esse diagnóstico por aí. Perfeito, é o que fazemos diariamente, né? É. Ivo, quais são os desafios do mercado hoje nessa área? Olha, Cristiano, assim, eu acho que, principalmente no Brasil, né? Entra ano, sai ano, talvez se a gente estivesse conversando há 10 ou 20 anos atrás, nós estamos falando de crise brasileira, de inflação e tudo mais, Com né? certeza. Então eu acho que o Brasil, ele vive esses ciclos, né? Uma hora é o dólar que está 5,50, outra hora está 4,50. Quer dizer, uma hora a inflação é 1% ao mês, outra hora é 3% ao mês. Então, como é que você planeja com toda essa instabilidade? E eu acho que esse é o grande desafio, né? Principalmente se a gente traz aqui para a realidade brasileira, né? Sim. Administrar isso num cenários muito incertos. Hoje você tem um cenário, amanhã você tem outro. E eu acho que esse é o grande desafio, né? E eu acho que uma alternativa aí é justamente você propor os cenários, né? Que eles chamam otimista, realista e pessimista. E ver aonde você consegue se enquadrar. Bom, se o dólar for para 5,50, eu tenho que fazer isso. Se tiver... Enfim, esse eu acho que é o grande desafio, né? Você prever o futuro, ou tentar ter uma empresa perene, ou mesmo voltar para o futuro num mercado tão instável como o mercado brasileiro. Exato, inclusive nós conversávamos aqui nos bastidores, né, a respeito da estabilidade do mercado, né? E tudo envolve a guerra da Rússia, as eleições, né? Tudo Exatamente. Isso. Então, o Brasil, embora ele não tenha guerras, essas coisas, com essa questão da globalização, né, Cristiano, após a abertura dos portos em 1990 pelo governo Collor, até algo que eu gosto de falar, que eu acho que o mercado brasileiro se divide em duas etapas, né? Sim. Antes de 1990 e pós 1990. Sim. Eu cheguei a pegar as duas épocas vendendo o mesmo produto. E assim, a transformação foi radical. Eu cheguei a trabalhar num monopólio. Então você chegava no cliente e falava, meu produto é esse, meu preço é esse. Aí ele falou, não, tá muito caro, não vou comprar. Não, tudo bem. Eu vou vender para outro. Opa, peraí. Mudei de ideia, eu quero comprar. Então, a partir de 90, isso mudou. O cliente, ele começou a ter mais opções. Então, os grandes monopólios e tudo mais, eles foram diminuindo até acabando. Isso deu um pouco de poder ou mais poder ao comprador. Então aquele vendedor, tirador de pedido, que ia lá, bom, eu sou o único, ou você compra de um ou não compra, isso basicamente teve os dias contados. Entendi. Porque você precisava começar a se diferenciar e ver que você não estava mais sozinho. Ou seja, você tem um concorrente que pode estar oferecendo um produto melhor a um preço melhor. Né? E aí te tirar da zona de conforto. Então isso foi realmente uma guinada, para quem viveu essas duas épocas, que foi o meu caso, foi uma mudança assim, de processo de venda absurdo. Né? Imagino. Você vê de repente um produto da China, outros Estados Unidos entrando num mercado que até então não tinha concorrência. Sim, né? É verdade. Então foi assim, é muito interessante, né? Você viver esses dois lados da história. Perfeito, é verdade, né? A gente teve surpresas, né? A questão da adaptação. Exatamente. E hoje, assim, falando um pouquinho do mercado de matéria-prima alimentícia, né? Ou de bebidas, matéria-prima em geral. Sim. Hoje, basicamente, o Brasil depende muito dos asiáticos. China e Índia. Verdade. Então, quando a China teve o Covid, o que aconteceu? Fretes absurdos, preços absurdos, não havia produto. Então, a gente... como se administra isso? Né? Como eu faço sem matéria-prima? Então foram realmente tempos assim, de grande aprendizado. Produto custava, sei lá, $2 para custar $15. Bom, como é que eu administro isso? Sim. Como é que eu levo isso? Como é que eu vendo um produto que custa 2, hoje eu tenho que vender a 15? Como é que eu abordo o meu cliente? Falo, olha, agora eu tenho que te vender a $15. Eu falo, pô, $15 não posso comprar. É verdade. Então, assim, é o que você falou. E essa questão eu acho que é irreversível. Hoje... as grandes multinacionais, elas fizeram joint ventures, foram à China em busca de menores custos de produção e acabaram dando essa tecnologia para a China. Então hoje muitos produtos
a China, ou é China ou você não tem. É verdade. Então, é uma realidade. É uma realidade. E isso mudou muito o mercado. O mercado, ele cada dia que passa, eu acho que cada tempo que passa, ele fica cada vez mais dinâmico. E esse dinamismo do mercado fica cada vez mais... Você precisa de pessoas mais preparadas para administrar isso. Não, com certeza. Porque você dorme com uma realidade e acorda com outra. Exatamente. Eu vou dormir com o dólar valendo 5 e acordo com o dólar valendo 6. Exato. Como é que eu administro isso? Realmente. Então, um preparo, né? Tanto psicológico, profissional. Exatamente. Exatamente. Enfim. Ivo, você também escreveu um livro, né? Sim, na verdade 2, né? Esse é um deles. Fica à vontade, vou até mostrar aqui. É um livro específico aí sobre business to business. Business to new business. Na verdade o termo de vendas. Na verdade o termo new business seria... O que eu quero dizer com isso? O business to business gerando novos negócios em business to business. Então a ideia é falar um pouquinho do comprador organizacional, sim, como é que ele toma decisões de compra, né? Que nem a gente falou. Embora sejam pessoas dos dois lados, Cristiano, a decisão de uma pessoa que veste lá uma roupa de comprador organizacional é diferente daquela mesma pessoa que compra para a família ou para ele mesmo. Né? Sim, é verdade. Então nós temos que entender que são decisões diferentes, são modos operantes de compra diferentes entre o B2B e o B2C. Né? E eu acho assim, eu falo um pouco desse lado, como funciona o processo de compra organizacional, né? O que o comprador, quais as etapas de uma compra organizacional. Você tem desde uma compra mais simples e rotineira, como é comprar material de escritório e tudo mais, compras muito complexas, como comprar equipamentos. Então cada compra tem a sua peculiaridade. E cabe ao vendedor que está lá, o vendedor B2B, entender isso. Né? Então mesmo dentro do B2B, você tem variações de compras, tem a compra rotineira e tem a compra extremamente de especialidade. Sim, é verdade. Então quanto mais específico o produto, mais complexo o produto, mais decisores, mais difícil essa venda, mais tempo ela vai levar e tudo mais. E cabe ao vendedor B2B que senta na frente do cliente entender tudo isso. Né? Que ele vai negociar e tudo, então ele tem que entender em que ponto a empresa está dentro daquele processo. Muito bacana, e parabéns pelo trabalho. Não, imagina. O livro nós achamos nas livrarias. Nas livrarias, tem na internet. Em e-book também, não só? Eu acho que sim. Tem também. Tem também. Tá. Assim, a grande questão do livro, então ele fala essa parte, só me alongando um pouco. Fica à vontade. Ele fala dos 4 P's dos autores de marketing, né? Só que eu jogo isso para um ponto de vista da B2B. Então eu vou falar de produto B2B, o que é distribuição B2B, o que é promoção B2B, o que é preço B2B. Isso é bom. E eu falo assim, na minha visão, o B2B ele envolve um 5º P de people, que é a venda pessoal. Então o B2B, a venda pessoal é muito importante dentro do B2B. Como são menos compradores e transações mais maiores em termos de valores e tudo mais, muitas vezes a decisão de compra é definida nessa venda pessoal, nesse tete-a-tete que nós estamos tendo. Né? Verdade. Então o B2B ele permite isso, permite que a venda pessoal seja um 5º P, né? Então a importância dessa venda pessoal dentro do âmbito do B2B. Né? Aí eu falo um pouco do marketing internacional também, que foi uma experiência que eu acabei vendo de negociar em outros países. Você né? teve já essa experiência? Tive essa oportunidade. Quando você sai do Brasil, sai da sua cultura local, da sua política de preço local, da sua política de distribuição local, e vai trazer isso para um outro país. Tá? Como é que eu negocio com outro país? São legislações diferentes. Realmente. São moedas diferentes, logística diferente, quer dizer, é um pouco mais complicado. As culturas também, né? Exatamente. Envolve bastante. Exatamente. Então às vezes é muito complicado você negociar em outros países. Então o vendedor B2B que vai para o mercado internacional, ele tem que estar, provavelmente às vezes até ter um banho de cultura, entender, né? Como vender em outros países, né? E qual o momento de ir para o exterior também. Muitas vezes, eu quero ir, mas eu estou apto, aí é o momento de eu ir vender no exterior. Então tudo isso são as perguntas que a gente tem que fazer antes de ir ao exterior vender, porque não é uma situação tão simples como vender no seu mercado local. Sim, com certeza. Né? Mas às vezes é necessário ir. E aí tem que se preparar para isso. Uma experiência, mais especialização, né? Exatamente. E esse é um tópico. E o último tópico também que eu gosto muito de falar é a questão da ética e responsabilidade social ligada ao B2B. Né? Onde se fala que a ética e a responsabilidade social elas podem conviver em harmonia.
Então eu posso ser ético e ter lucro ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Eu não preciso ser, digamos assim, picareta para ter lucro. É verdade. Então as empresas hoje, o próprio consumidor final, as empresas hoje, elas vão num empate de preços, tipo, o preço é igual, o produto é igual, bom, por onde eu decido? Tá? E pode ser que essa questão da empresa socialmente responsável, ela leve vantagem sobre outra que não é na decisão de compra. Entendi. Né? Porque ela, inclusive, pode jogar isso para toda a cadeia, inclusive chegar até o consumidor final. Olha, nós temos fornecedores, todos os fornecedores são socialmente responsáveis. Isso chegando no ouvido do consumidor, inclusive isso pode ser a decisão de compra dele também. Sim, com certeza. Então isso é um lado que também que no B2B eu enfoco um pouco isso, né, da empresa socialmente responsável dentro do âmbito do B2B. Muito bacana, Ivo. Bacana mesmo o seu trabalho. Obrigado. E quais são os seus objetivos? Qual é o objetivo agora da sua empresa de consultoria nesse ano aí? Na verdade, já estamos no meio do ano aí. A ideia agora, Cristiano, é investir em treinamentos. Perfeito. Bom. Então, assim, chega uma hora que aquele jogador de futebol que correu os 90 minutos, ele não consegue mais. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser um técnico. Verdade, Bom, isso é verdade. eu não consigo mais correr, né? Isso é verdade. Então eu vou tentar passar um pouco para esse pessoal, para essa juventude, né? Que ainda tem aquele pique, o que é ser jogador. Então esse seria o objetivo, passar um pouco aí dessa experiência que a gente tem aí acumulado ao longo dos anos, para quem desenvolver pessoas, né, profissionais no âmbito do B2B. Então, tanto aqueles que estão começando a carreira e tudo mais, como aqueles que querem dar um plus na carreira. Sim, também. Né? Então nós podemos falar de preço, podemos falar de marca internacional, podemos falar de desenvolver uma política de distribuição, enfim, tudo que for relacionado ao B2B, dá para a gente fazer um trabalho legal. Né? Focado na necessidade daquela pessoa, daquela empresa naquele momento. Muitas empresas têm dificuldade de fazer preço. Né? Muitas empresas hoje, assim, até um segundo livro, ele diz o seguinte: por que não ter uma lista de preços? Né? Muitas empresas pegam hoje o custo, jogam o markup lá, eu quero ter 20% de margem. Bom, fiz meu preço de venda. Beleza. Entendi. Simples assim. Então pega uma lista, dá para o vendedor, bom, esse é o preço. Mas será que isso funciona realmente? É verdade, né? Principalmente no B2B, onde você consegue negociar caso a caso, será que é necessário você ter uma lista de preços que sirva para todo mundo? Ou você pode ter preços diferentes, conforme a sua concorrência, conforme a necessidade daquele cliente, conforme o relacionamento que você tem com aquele cliente. Né? Diferenciação. Né? Exatamente. Porque ou você tem duas tipos de vantagem competitiva. Ou você tem custo menor ou você tem diferenciação. Se você não consegue diferenciar, você vai entrar na guerra de preço. Né? Então o grande segredo é realmente se diferenciar. E o B2B permite isso. Né? Você está lá, sentado junto ao cliente, entendendo a necessidade dele. Então que isso sirva para você pegar os inputs para ter o seu diferencial e tentar até cobrar um plus de preço. É verdade. Né? Realmente. Para que eu vou cobrar 5 se o cliente meu está disposto a pagar 7 pelos diferenciais que eu posso oferecer para ele? Desde que ele sinta isso. Isso é verdade. Isso é importante. Mas ele tem que sentir isso. Se ele não sente, não adianta. Não tem negócio. Não tem negócio. Ele tem que sentir que ele está pagando mais, mas existe um valor envolvido nesse preço a mais que ele está pagando. Exato. Né? E cabe ao vendedor B2B trazer isso. Né? Falar, olha, o meu preço pode ser um pouco maior, mas eu tenho diferenciais que justificam isso. Sim, é interessante, né? E aquilo que nós falamos, né, sempre no nosso canal, com nossos convidados, né? A questão do empreendedorismo, a questão do feeling, do know-how, né, de ter conhecimento do que você faz, é fantástico, né? B2B. Como nós conversamos também aqui nos bastidores, né? Exatamente. Você ir no segmento que você está à vontade, que você tem experiência, né? Isso exatamente. Eu acho que a gente tem que valorizar nossos pontos fortes. Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Exato. Bom, onde eu sou bom, onde eu sou forte, é ali que eu vou me inserir. Perfeito. Né? Então eu acho que o vendedor B2B, na verdade, assim, a grande questão, Cristiano, a grande pergunta é a seguinte: a empresa ela precisa comprar esse copo. Tá? É uma necessidade, precisa comprar esse copo. Sim. Porque a pergunta é, por que como é que eu faço ele comprar de mim esse copo e não do meu concorrente? Exatamente. Essa é a pergunta que tem que se fazer. Exatamente. Né? É a necessidade. Bom, beleza, ele vai comprar. Então, por que ele vai comprar do outro e não de mim? Ou porque ele vai comprar de mim ou do outro. O que eu preciso fazer para que ele satisfaça essa necessidade comigo? Eu acho que essa é a grande pergunta que o vendedor, que o profissional de vendas B2B precisa fazer.
Tá? Como é que eu sou o fornecedor preferido dentro de uma necessidade latente? Né? O que eu tenho a ofertar para esse meu cliente, para que eu seja, dentre todas as opções que ele tem, que ele me escolha? Exatamente. Esse que é eu acho que é a grande pergunta. A grande sacada, né? Grande sacada. Os profissionais de B2B, as empresas B2B têm que ter em mente. Porque o consumidor final, ele pode ir a um supermercado e ter a opção, bom, eu vou comprar, não vou comprar. Quando a gente vai no supermercado, sai de mão vazia. Bom, não achei. É verdade. Ou numa loja, Acontece. não achei nada que me interessou. Acontece. Agora, o comprador, se ele não comprar o copo, que seja a matéria-prima dele, ele não vai produzir, não vai ter cadeia. Então ele tem que comprar. E a pergunta como é que eu faço para ser o escolhido dentre essas opções que o comprador tem? Eu acho que é isso que um vendedor, a empresa B2B, tem que sempre estar se questionando. Poxa, por que ele comprou do meu concorrente? Exato. E o pior, às vezes, meio mais caro. Exatamente, acontece muito. Né? Bom, né? Aí onde eu errei? Né? Ele pagou mais caro, né? Exato. Mas não comprou de mim, mesmo ofertando um preço mais barato, por que ele não comprou de mim? Eu acho que essa pergunta, ela mata aí talvez uma dor, né? Mesmo ofertando um preço mais baixo, eu não vendi. Por quê? Aí precisamos avaliar isso. Com certeza, é fantástico, né? Porque vender assim, a um preço menor é fácil. Sim. O difícil é você vender a um preço maior. Exatamente. Né? E justificar isso também. Exatamente, fazer com que o cliente entenda que apesar de você cobrar um preço maior, você está sendo justo. Porque eu acho que a grande questão do comprador, seja talvez uma pessoa ou uma empresa, é saber que foi injustiçado. Verdade. Né? Então, se ele sente o valor, se ele sente justiça, acho que aí você fecha o circuito. Você fez a venda com justiça. E ele percebeu isso. Muitas vezes até pagando mais caro do que o concorrente. Sim. Mas ele sentiu aquele valor, aquele preço que ele pagou, foi justo. Perfeito, realmente. E eu acho que isso é um trabalho que o profissional B2B tem que ter em mente. Né? Saber negociar e criar e expor os diferenciais ao seu cliente. Ter essas noções, né? Ter essas noções. Perfeito. Ivo, fica o convite para que você retorne aqui novamente. Acabou? Que possamos, sim. Mas aí, isso já fica de gancho aí para você vir novamente aqui. Eu estou à disposição. Fica o convite para nós já nos aprofundarmos mais na questão do B2B, mais na questão da consultoria do treinamento. Os seus links, né? Os links aqui do Ivo Zivian. Uhum. Nós vamos deixar aqui os links, sites, todos os contatos no link da descrição aqui desse episódio. E gostaria, por gentileza, que você deixasse uma mensagem aí para os nossos inscritos, nossos colaboradores, nossos simpatizantes. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Né? Talvez muito daqueles que estão me assistindo agora não tinham nem nascido quando eu comecei a trabalhar com B2B. Né? Eu estou falando aí de 35 anos, né? Mas a mensagem que eu queria passar para vocês, aqueles que tiverem a oportunidade de entrar no B2B, conhecer o B2B, entrem, vale a pena. É algo fascinante, é algo motivador, é gratificante, né? Aquela pessoa que tem as duas características do vendedor, a empatia e a vontade de vender, de ser um profissional de venda B2B. Né? Você fechar um pedido com um cliente e sentir que ele está satisfeito, que ele deu valor a sua presença, a sua venda, não tem preço, né? Como diz, não tem preço, né? Então acho que essa é a mensagem. Ivo, agradeço novamente. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo seu tempo. Imagina. E espero vê-lo novamente aqui. Quando em breve. quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. A todos vocês que ficaram até o final agora, tenho certeza que gostaram aqui do nosso convidado de hoje, aprenderam um pouco mais sobre o B2B, né? Nós até falávamos aqui, nós já praticamos, nós já vivemos isso e nem sabíamos, né? Curtam aí o link na descrição, nós vamos deixar aqui todos os contatos para que você entre, inclusive do livro também, do Ivo, para que você tenha acesso, realmente é sensacional. Agradeço a todos, agradeço as manifestações, os e-mails, os comentários, aguardo vocês no nosso próximo podcast, o episódio 32, que com certeza será com um convidado muito especial, que vocês pediram muito que ele retornasse aqui, um dos nossos primeiros convidados aí que inauguraram o nosso podcast da M7 Consultoria. Não vou entregar spoilers, aguardem aí o nosso próximo episódio. Que o Eterno abençoe a todos e até a próxima em mais um podcast da M7 Consultoria.